Bem-vindo a mais uma história onde um criador de conteúdo, enfrentando prazos impossíveis e um ambiente hostil, transforma uma demissão iminente em uma oportunidade de sucesso inesperado. Isso aconteceu no início dos anos 2010, antes do avanço da tecnologia em edição de vídeo e criação de conteúdo. Fui contratado como criador de conteúdo para uma universidade que queria aproveitar o YouTube para dar início à sua campanha de branding. O pagamento era baixo, cerca de $1.200, e naquela época não havia muitos criadores de conteúdo em vídeo por aí. E o processo geralmente levava muito tempo, do início ao fim. Fui contratado e, no meu segundo dia, meu gerente apresentou minha meta: KPI 5 vídeos de 3 a 10 minutos em 52 semanas, o que era impossível para uma equipe de uma só pessoa naquela época. Isso significava que eu teria que fazer o roteirismo, produzir, selecionar talentos, gravar os vídeos, compor música. Eles eram baratos demais para pagar por uma assinatura de música livre de royalties, e editar tudo com meu próprio equipamento e software, porque as câmeras e computadores deles eram tão antigos que simplesmente não conseguiam lidar com a carga de fazer coisas nem em 720p, muito menos em 1080p. Tentei avisar meu gerente, mas ela apenas sorriu incentivadoramente, pedindo para eu tentar, garantindo que se os vídeos fossem bons, a quantidade não seria o que ela iria focar. Ao ouvir isso, concordei em tentar. Meu gerente me tratou bem no primeiro mês. No entanto, um dia, quando ela descobriu que eu era fumante, sua atitude mudou da noite para o dia. Uma colega até fez um facepalm quando eu contei a ela sobre isso e me avisou que a gerente odiava fumantes e frequentemente defendia a demissão deles. Ela começou a criticar tudo em mim, desde o cheiro de cigarro depois dos meus intervalos, chegando de 5 a 10 minutos atrasado, apesar de fazer mais de 4 horas extras diariamente, até não estar disponível durante os intervalos. A lista continua. Mas eu continuei firme porque só queria fazer o trabalho e fazer bem feito. 5 meses depois, fui chamado para a sala do diretor, onde vi minha gerente colocando sua melhor cara de desapontada, mas feliz, e senti meu estômago despencar. O diretor me disse que estava desapontado porque tinha ouvido que eu estava atrasado no meu trabalho e já estávamos na metade do ano e eu só tinha completado 30 dos meus 85 vídeos. Tentei explicar que estava me esforçando muito para fazer esses vídeos. Literalmente trabalhei 6 dias da semana, mais de 60 horas só para fazer o que precisava ser feito, e que ser um exército de uma pessoa tornava as coisas impossíveis. E também o fato de que os vídeos que eu havia postado tinham obtido o maior número de visualizações da página deles no YouTube. Também mencionei como minha gerente disse que estava buscando vídeos de qualidade em vez de quantidade. O diretor ignorou isso e afirmou que a meta era simplesmente 85 vídeos em um ano, e como já estávamos quase na metade do ano com meus números abaixo da metade, achou prudente cortar o cordão cedo. Perguntei como eles cumpririam a meta se me demitissem agora e minha gerente riu, dizendo: "Vamos encontrar uma produtora profissional para concluir seu trabalho." O diretor lançou a ela um olhar estranho, mas assentiu em apoio, dizendo: "Você não precisa se preocupar, a gerente vai dar conta do trabalho." Foi nesse momento que uma lâmpada acendeu na minha cabeça. Visto que eu era o profissional de conteúdo no escritório, uma das minhas funções era manter um banco de dados de produtoras para usar caso precisássemos fazer uma gravação que exigisse mais recursos, e eu tinha certeza de que eles usariam as produtoras do meu banco de dados, já que minha gerente não tinha contatos na indústria de produção. Então, alterei os números de contato e baguncei todos os e-mails nas entradas, exceto um. O único, eu tinha um amigo que trabalhava como diretor júnior, não assistente de direção, mas um diretor designado a projetos de vídeo menores. Liguei para ele e contei meu plano. E em 2 dias eles foram convocados para apresentar propostas. Eu disse a ele que tinha que seria uma situação vantajosa para nós dois. Isso ajudaria instantaneamente ele e o colocaria no caminho rápido para uma posição de diretor, trazendo muito trabalho para a produtora dele, e também me beneficiaria financeiramente. Eu o ensinaria exatamente como apresentar a proposta para conquistar o chefe e o diretor, e, em troca, a empresa dele me pagaria uma taxa de intermediário padrão de 15%. Ele concordou na hora e imediatamente me colocou em contato com seu gerente geral,
que, ao perceber que isso representava 6 meses de trabalho para um pagamento alto de 6 dígitos, concordou instantaneamente e elaborou um contrato. Acontece que, depois que lhes dei um guia passo a passo, eles eram o ajuste perfeito, de alguma forma entendendo as necessidades e o estilo da universidade, assim como os tipos de temas que a universidade queria apresentar. O diretor e minha antiga chefe ficaram admirados ao descobrir que a produtora do meu amigo estava tão familiarizada com o conteúdo deles que o contrataram na hora. Agora, mesmo naquela época, usar uma produtora não era barato. Cada vídeo que eles produziam poderia custar o dobro ou o triplo do meu salário mensal, dado que eles tinham pessoas especializadas para cada função: produtor, diretor de fotografia, eletricista, pessoal de som, editor de vídeo, assistente de direção, assistente de produção, etc. Mas isso significava que eles podiam completar um vídeo a cada 2, 3 dias. Então sim, eles produziram 50 vídeos em um período de 4 meses por mais de 100 meses do meu salário, e eu apenas me sentei e coletei os saudáveis 15%, que equivalia a cerca de 15 meses do meu salário. Isso me permitiu economizar dinheiro para uma viagem de férias e o restante para ampliar meus estudos em uma respeitada escola de cinema no exterior. Achei que meu plano terminaria ali e que eu havia me vingado dos meus antigos chefes, mas, para minha surpresa, recebi uma ligação da minha colega enquanto estava de férias em Bali, um dia. Essa era a mesma colega que havia feito um facepalm quando eu contei que minha gerente havia descoberto que eu era fumante. Ela me contou que minha antiga gerente tinha sido demitida e que meu diretor havia recebido uma tremenda bronca do chanceler da universidade. O projeto de criação de conteúdo para o qual fui contratado recebeu apenas um orçamento equivalente a cerca de 1 ano e meio do meu salário. E eles excederam esse orçamento em mais de 10 vezes. Minha antiga gerente estava tão desesperada para garantir que seu projeto de criação de conteúdo fosse concluído que desconsiderou os riscos, pagando qualquer valor para que o trabalho fosse feito, para poder mostrar ao meu diretor que ela havia completado o projeto, e aprovou os gastos excessivos sem obter o consentimento do diretor. Então, foi assim que consegui uma promoção super rápida para meu amigo se tornar diretor pleno em sua produtora e 1 ano de pagamento após ser injustamente demitido do meu trabalho. Essa foi nossa história do dia. Se você gostou de conteúdo, inscreva-se no nosso canal e curta este vídeo.